Olha aí, o final de semana tem agenda cheia na Arena Condá e é pra lá que o nosso balanço vai. Ô, Fernandinha Moro, boa tarde, está lá no gramado da Arena Condá. Seja bem-vinda e fala de esporte pra gente, Fernanda, é contigo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todo mundo que está ligadinho no Balanço Geral nessa quinta-feira, que é véspera de feriado e o final de semana começa com muita bola rolando aqui em Chapecó, tá? Domingo decisivo para a Chapecoense aqui, nesse gramado. O Verdão vai receber o Vitória. O técnico Guto Ferreira fez alguns treinos durante a semana com algumas alterações. Ele não conta com 3 atletas, né, da equipe titular para essa partida com o Vitória. O Eli Carlos lesionado e também os 2 laterais, o Bruno Pacheco e o Eduardo, que cumprem suspensão no jogo diante do time baiano. O técnico da Chapecoense deve optar por pelo Marcos Vinícius, pelo Alan Ruschel e também pelo Amaral, né, no meio campo. Hoje de manhã a gente acompanhou o treino da Chapecoense, conversou um pouquinho com o goleiro Jandrei. Ele que já tem boas histórias para lembrar aqui defendendo a camisa da Chapecoense, também conversou um pouquinho com o torcedor para saber como é que anda o coração nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Olha só. Time grande não cai. Não vai cair, não podemos deixar cair. Não cai, de jeito nenhum. Não cai. Chapecoense não cai. Time forte. Eu acredito. Eu acredito que a Chape vai conseguir virar a situação, não vai cair esse ano, na minha opinião. E vai conseguir ganhar o próximo jogo, com certeza. Não é frase pronta, é que a Chapecoense nunca foi rebaixada. E o torcedor confia nesse time. É o nosso time do coração, né? O primeiro time é a Chapecoense, o resto é resto. Para sair dessa, restam 10 jogos, 5 deles na Arena Condá, inclusive pela última rodada contra o São Paulo no dia 2 de dezembro. E não importa se a vitória vier aos 48 do segundo tempo, torcedores e jogadores já estão acostumados a fortes emoções. A gente virou vários jogos aí no final do jogo. O jogo do Atlético a gente fez no último minuto, o jogo do Corinthians no último minuto. Então, vários jogos a gente acabou saindo vencedor no final do jogo. O Inter pegando pênalti no último minuto hoje, Andrei. Mostra que a gente não se acomodou com o empate e mesmo quando estava perdendo não aceitou a derrota, buscou seguir trabalhando e confiar para que a gente conseguisse virar o jogo. A Chapecoense só depende dela para fugir do rebaixamento. E por isso, é a vez de vestir com orgulho de Série A a camisa verde, de criar uma energia positiva na cidade e, mais do que nunca, lotar essa arquibancada e cantar com toda a voz. Vamos, Chape! Vamos garantir a permanência. Para contar com o apoio do torcedor, a Chape fez promoção de ingressos. Tem a R$20 e tem também troca de entrada por brinquedo. Tudo para lotar a Arena Condá. A gente sabe que o torcedor tá nos apoiando muito, o torcedor comprou a briga junto com a gente. A cidade está totalmente mobilizada, então a gente vai ganhando força aí cada vez mais para essa reta final. Tem promoção de ingresso, viu, torcedor, para o jogo de domingo às 11 horas da manhã aqui na Arena Condá. E o Balanço Geral hoje conta com a volta do Sérgio Badalotti. Vamos falar com o Badá. Badá, um dos jogos mais importantes do ano para a Chapecoense. Boa tarde. Olá, Fernando, boa tarde. Um grande abraço a todos. Depois de 2 dias ausentes, estamos de volta aí, não 100% restabelecido, mas quase, né? Mas o fato é que domingo teremos uma decisão na vida da Chapecoense no Campeonato Brasileiro da Série A. A vitória contra o Atlético Mineiro foi importante, foi uma vitória dramática, uma vitória sofrida, com a cara do Verdão, conquistada no último lance de jogo praticamente, mas ficou para trás. De nada vai adiantar ter vencido o Atlético Mineiro se não ganhar do Vitória. Por quê? Porque tem gente que não gosta quando a gente fala que a Chapecoense é de um outro campeonato diferente do Atlético Mineiro. Mas a realidade é essa. O Atlético Mineiro busca uma vaga na Libertadores da América. A Chapecoense busca a permanência na Série A. O Vitória busca o quê? A permanência na Série A. O Vitória hoje está na zona de rebaixamento. Então é o legítimo confronto direto. É o legítimo jogo de 6 pontos. Por isso que, bem como foi dita na matéria da Fernanda Moro, é preciso mobilizar, é preciso haver mobilização. De nada vai ter adiantado vencer o Atlético Mineiro se perder pontos para o Vitória. Nem o empate serve para a Chapecoense. É jogo que o Verdão tem que fazer o dever de casa. Então tem que haver uma grande mobilização por parte da imprensa, por parte do torcedor. Tem ingresso a R$20.
chegou a grande oportunidade para quem ainda não foi, por R$20, dá para todo mundo ir, o sócio tem que comparecer, a diretoria tem que se mobilizar internamente, a comissão técnica, o grupo de jogadores, para não deixar escapar a possibilidade de fazer os 3 pontos. Vencendo, a Chapecoense respira na tabela de classificação e complica ainda mais a vida do Vitória. Então, gente, não podemos deixar escapar esta oportunidade de somar 3 pontos contra um adversário que dá para ganhar e a Chapecoense precisa fazer o dever de casa. O que não pode é tirar pontos dos times que estão bem colocados na tabela de classificação e perder para aqueles que estão mal na tabela de classificação. Aí não adianta nada. Então, chegou a hora da Chapecoense respirar com alívio e por isso precisa da vitória no domingo, 11 horas da manhã, e o torcedor tem este compromisso. Voltamos para a Arena Condá. Bem falado, Badai. Tudo ou tudo para a Chapecoense, domingo, 11 horas da manhã, aqui na Arena Condá, contra o Vitória. Vamos dar uma passadinha nos jogos de ontem também da Chapecoense. Ontem à tarde o Sub-17 jogou pela Copa do Brasil lá em Concórdia, no Domingos Machado de Lima, e infelizmente saiu derrotado nos pênaltis, olha só. No tempo normal, a Chape venceu no Domingos Machado de Lima em Concórdia. 1-0 no América Mineiro com gol de Busato. Mas como no jogo de ida havia sido 1-0 para os mineiros, a decisão foi para os pênaltis. E o América levou a melhor, vencendo por 3-2. Com o resultado, a Chapecoense foi eliminada da Copa do Brasil Sub-17. Mas pelo Aspirantes, a Chapecoense venceu. O jogo foi aqui na Arena Condá contra o Santos e foi com emoção. Venceu de virada, olha só. Jogando na Arena Condá, foi o Santos que abriu o placar com Gabriel Calabres logo aos 5 minutos do jogo. Ainda no primeiro tempo, a Chapecoense chegou ao empate com Wellington Paulista. Na segunda etapa, virou com Regis. Fim de jogo, Chapecoense 2, Santos 1. Com a vitória, o Verdão assumiu o segundo lugar no grupo D. E na próxima rodada disputa com o Coritiba a classificação para a próxima fase. Tá aí o Aspirantes da Chapecoense, que está muito bem na competição, e quem também está muito bem representando com muito orgulho essa camisa da Chapecoense é o futebol feminino. A gente está aqui com convidadas super especiais no Balanço Geral de hoje, porque o futebol feminino tem decisão pela frente no fim de semana pelo Campeonato Catarinense. Vou conversar com as meninas. Primeiro eu vou apresentar cada uma delas, tá? Depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a competição. Vamos lá. Teu nome e também a posição que joga. Amanda Teles e zagueira. Camila Andriou e meia. Maria Júlia, atacante. Emanuela Balbinotti, meia. Rúbia Catarina, lateral esquerda. As meninas aqui, elas estão com um pouquinho de vergonha de falar, tá? Ficaram por último aí na fila indiana, ficaram no cantinho. Mas a gente vai conversar sobre esse campeonato que é importante. Chapecoense participando do Campeonato Catarinense, já são 2 vitórias, o time está 100% no campeonato. E agora tem um jogo difícil pela frente que vale o primeiro turno, né? Decide com o Caçador. Como é que vocês se prepararam para essa partida? A gente vem treinando há um tempo já. Eu acho que as nossas expectativas estão bem boas, assim. A gente vem treinando, a gente está com um desfalque. Tem 5 garotas que jogam com a gente na seleção brasileira que vão fazer falta, mas não é por isso que o nosso time vai abaixo. A gente tem todas as meninas que têm capacidade de suprir o que elas fazem dentro de campo, e a gente vai para lá para dar o melhor da gente e com certeza sair com a vitória. Com certeza. E é um time jovem, né? Um dos times mais jovens da competição. Sim, o nosso time é bem jovem. Eu acho que é o time mais novo que tem. Mas isso não... O que a gente perde, na verdade, nesse momento é um pouco da experiência. Mas dentro de campo é 11 contra 11 e não tem essa de novo, mais velho. É isso aí. Pesa a camisa, né? Conversar com as meninas aqui. O próximo jogo é contra o Caçador. E aí fecha o turno e depois, abrindo o retorno, também é contra o Caçador, né? É um jogo difícil também, um adversário difícil. A primeira partida vai ser lá e depois vai ser em casa, né? Sim, é bem importante que seja aqui a volta, porque, como a gente conhece, Kinderman tem um time que é de tradição já no futebol feminino. E com a nossa equipe, que nós temos um elenco muito bom, nós podemos fazer um grande jogo aqui na Arena. Muito bem. E as meninas, inclusive, com jogadoras que foram servir a seleção brasileira, que estão na seleção brasileira, para você ver a força, né, do elenco aqui de Chapecó. Parabenizar as meninas, desejar boa sorte, que venha
o título do turno, né? E que venha o título do retorno pra gente nem ter decisão, pra ser campeã já nesses pontos corridos. Seja aqui, né? Exatamente, que seja aqui, né? Com o apoio do torcedor que sempre pode assistir quando os jogos são aqui, né? Com certeza. Eu acho que até aproveitar a oportunidade e chamar, buscar nossas redes sociais, tentar acompanhar a gente, que pra gente também é importante pro futebol feminino. Futebol feminino também é bonito, e eu acho que pra gente aqui, voltando o jogo pra cá, seria muito importante pra gente, muito, muito. E precisa muito ser valorizado. A gente estava conversando um pouquinho antes das dificuldades, até questão de treino. Pô, vocês às vezes não tem o campo para treinar, né? Vocês treinam fora da cidade. Tem que ter muita força de vontade para continuar, né? Eu acho que o futebol feminino, sem comparação ao masculino, nós, mulheres, a gente joga muito por amor, né? O que a gente passa no futebol feminino não é fácil, mas não é uma coisa a ser, porque eu jogo futebol, você é assim, assado. Mas eu acho que a gente joga muito por amor, entendeu? E acho que as pessoas poderiam ver essa parte na gente, que a gente passa dificuldade, tudo pra estar bem dentro de campo, entendeu? E é isso. Parabéns, tá? Jogam por amor e jogam muita bola, não é à toa que estão 100% no Campeonato Catarinense. Vão vencer o Caçador lá, vão vencer o Caçador aqui, vão levar um título muito bacana para Chapecó, eu acredito nisso. Bom, agora a gente volta ao estúdio para falar com vocês. Eu sei que vocês têm a Copa do Brasil para repercutir. O Cruzeiro largou na frente no primeiro jogo da decisão contra o Corinthians, jogo no Mineirão, mas também queria que o Sérgio Badá pudesse falar um pouquinho do Aspirantes. Ontem à tarde o Wellington Paulista marcou mais um pelo Aspirantes, né, gente? Eu fico por aqui, me despeço, até mais. Valeu, até mais, Fernanda. Estivemos lá vendo o jogo dos Aspirantes e a cúpula toda da Chapecoense estava lá. Isso é bom, valoriza o time, né? Presidente Maninho, vice-presidente Ivan Toso, outros dirigentes e a comissão técnica inteira. Guto Ferreira, seus auxiliares. Então, foi uma boa vitória. Boa vitória da Chapecoense, de virada, pelo placar de 2-1. A gente sabe que o Santos tem tradição nas categorias de base. O Wellington Paulista marcou o gol de empate no primeiro tempo, teve outras oportunidades no segundo tempo, se empenhou, vibrou, jogou como se estivesse numa final de Copa do Mundo querendo mostrar serviço para os homens, né? E outro que foi muito bem, o Fabrício Bruno. Esse está pronto, certamente logo ali na frente vai voltar a ser relacionado para a equipe principal. E uma pena os meninos do Sub-17, né? Que venceram no tempo normal, o América começou perdendo o pênalti, depois conseguiu reverter e acabou se classificando, mas segue o baile porque os meninos do Sub-17 agora voltam as atenções para o estadual, vão em busca de mais um título. Olha, aí nas quartas de final da Liga Catarinense de Futsal 2018, a AGN Futsal de Capinzal enfrentou o Pinhalense e perdeu por 2-1. O primeiro gol da partida saiu nesse lance. Jesus recebeu na frente e na saída do goleiro marcou. 1-0 AGN Capinzal. Na segunda etapa, o time do Pinhalense empatou com este gol de Leonardo. 1-1. E faltando 3 minutos para o término da partida, Matheus, neste contra-ataque, definiu a partida para os visitantes. Final, AGN Capinzal 1, Pinhalense 2. Com este resultado, o time do Oeste joga por 2 empates, no tempo normal e na prorrogação, no próximo sábado, na cidade de Pinhalzinho. Foi um jogo bom, né? Acho que das duas equipes foi um belo jogo. Tanto a nossa quanto a deles tinha uma proposta de jogo. Primeiro tempo foi mais equilibrado, né? Segundo tempo a gente conseguiu voltar e fazer logo um gol, né? Que equilibrou o jogo. E no final a gente conseguiu ser feliz no contra-ataque e sair vitorioso daqui. Agora já pensando pro jogo de sábado. A gente se propôs jogar com a bola. O time deles se omitiu do jogo jogando com o goleiro. Para mim isso aí é se omitir do jogo. Vieram aqui, fizeram a proposta do jogo deles, que é jogar com o goleiro. Foram felizes no que fizeram. A gente não soube aproveitar algumas oportunidades. A gente sabe que tem plenas condições de ir lá e buscar o resultado. E olha, jogando no Mineirão, o Cruzeiro saiu na frente do Corinthians na decisão do título da Copa do Brasil. O Thiago Neves foi o primeiro a testar o goleiro Cássio. Na sequência da jogada, ele tentou de novo, mas o toque de cabeça foi para fora. Thiago Neves era o jogador mais perigoso do Cruzeiro e acertou a trave do Corinthians. Nessa cobrança de falta, o meio-campo cruzou na cabeça de Henrique e Cássio fez um milagre. Nos acréscimos, não teve Cássio e nem milagre. Thiago Neves subiu no meio da zaga e marcou para o Cruzeiro. 1-0. Em desvantagem, o Corinthians teve que ir ao ataque no segundo tempo.
Mas quem quase marcou de novo foi o Cruzeiro, com Hernan Barcos. O zagueiro Dedé também levou perigo ao gol de Cássio. Mas ninguém marcou. O Corinthians ainda perdeu o chileno Arauz, que recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Na semana que vem, em Itaquera, o time de Belo Horizonte precisa do empate para ficar com o título. Já o Corinthians vai precisar vencer por 2 gols de diferença para soltar o grito de campeão. Se o Corinthians devolver o placar, a disputa do título será nos pênaltis. É uma vantagem mínima, mas importante para o Cruzeiro, né? Foi jogo de um time só. Só o Cruzeiro atacou, só o Cruzeiro criou oportunidades, bola na trave, Cássio fazendo defesa. O 1-0 saiu barato pela estratégia de jogo adotada pelo Jair Ventura. Foi lá só para se defender. O Corinthians não deu um chute a gol, não criou uma única oportunidade. O Fábio assistiu o jogo. O Corinthians teve mais sorte do que juízo. Que, como eu falei, bola na trave, 2 cabeçadas no segundo tempo, uma do Barcos, outra do Dudé, que foram para fora. No primeiro tempo, Cássio fazendo grande defesa, chute do Thiago Neves, que foi na trave. Então, saiu barato para o Corinthians, esse 1-0. O Cruzeiro perdeu a oportunidade de abrir uma vantagem maior. Por isso que tudo pode acontecer no jogo da volta. Essa estratégia do Corinthians era essa, perder de pouco para depois decidir tudo em casa no Itaqueirão, onde cresce muito, deu certo. Só que lá vai ser história diferente. Lá o Corinthians vai ter que sair para o jogo e aí o Cruzeiro pode se aproveitar. Mas está em aberto. Está em aberto a decisão, qualquer um pode ficar com o título. Tudo bem. Só mandar um abraço pro José Maurício, a Irene, a Jaqueline, o pequeno Heitor, pessoal do bairro São Cristóvão acompanhando. E ontem eu estava ali pela Justiça Federal, ontem à tarde, o pessoal da JA Jardinagem parou uma pampa e disseram, ó, a gente só volta a trabalhar depois que termina o Balanço Geral. Antes não tem. O pessoal para o almoço e fica assistindo o Balanço Geral até o fim. Obrigado pelo carinho da audiência. Que beleza. É isso aí, então. Valeu, Serginho. Grande abraço. Até amanhã. Muito. Até amanhã é Oktoberfest Blumenau. E nós estaremos de volta no sábado.